No dia em que assinei a compra daquela casa, chovia desde cedo. Não era uma chuva forte o bastante para assustar ninguém, mas uma chuva fria, insistente, dessas que grudam no vidro do carro e deixam a cidade inteira coberta por uma camada fina de cinza. Eu me lembro muito bem daquela manhã, porque, em teoria, ela deveria ter sido uma das mais leves da minha vida. Depois de quase 8 anos pulando de aluguel em aluguel, depois de meses contando cada euro para não afundar no fim do mês, eu finalmente estava prestes a assinar os papéis de alguma coisa que seria minha. Uma casa pequena, nos arredores de Braga, não exatamente bonita, não exatamente nova, mas suficientemente ampla, silenciosa e barata, a ponto de eu passar dias tentando me convencer de que aquilo não escondia nenhuma armadilha. Meu nome é Laura, tenho 32 anos, trabalho com edição de conteúdo para pequenas empresas e moro sozinha há quase uma década. Minha mãe morreu cedo e meu pai, desde os meus 16 anos, praticamente desapareceu da minha vida de todas as formas possíveis. Depois do funeral dela, foi morar com outra mulher no sul e, com o tempo, virou pouco mais do que algumas mensagens secas em datas aleatórias. Cresci cedo o bastante para entender que há pessoas que não nos abandonam com uma grande frase, mas com pequenos recuos até que, quando olhamos de novo, elas já estão totalmente fora da paisagem. Talvez por isso, o que eu mais desejasse nunca tenha sido casamento, família ou promessas. O que eu queria mesmo era uma casa com uma fechadura cuja chave fosse minha. A casa que comprei ficava no alto de uma ladeira estreita, afastada do centro. O corretor a chamava de casa antiga bem preservada. O dono antigo a chamava de casa de uma vida inteira. Eu, na primeira visita, achei apenas estranha. Não feia, não hostil, apenas estranha. Era o tipo de casa que parece ter acumulado muitos anos de silêncio, discussão, rotina e coisas enterradas sem precisar dizer isso em voz alta. As paredes externas eram creme já envelhecido, as janelas de madeira escura. O jardim dos fundos tinha mato alto misturado com roseiras antigas, e o preço estava muito abaixo do normal para a região. O corretor disse que o proprietário queria vender rápido porque ia morar com a filha. A explicação parecia plausível. Plausível até demais. O antigo dono se chamava Manuel Azevedo, tinha 68 anos e era viúvo. Desde a primeira vez, houve nele uma coisa que me incomodou. Não era grosseria, não era desconfiança aberta. Pelo contrário, ele era educado, falava baixo, se movia com cuidado e mantinha uma aparência impecável, como se a ordem externa fosse a última estrutura que lhe restava. Mas, toda vez que eu fazia uma pergunta um pouco mais precisa sobre a casa, o olhar dele travava por meio segundo antes da resposta. Meio segundo só. O bastante para eu perceber que ele não era um homem que esquecia, era um homem que selecionava. Ainda assim, eu comprei, porque uma casa daquele tamanho, naquele preço, era a oportunidade que eu não sabia se teria outra vez. O escritório de registro naquela manhã cheirava a papel novo e madeira antiga. Éramos 4 pessoas na sala. Eu, Manuel, o corretor e a tabeliã. A chuva batia do lado de fora e tudo deveria ter sido simples. Eu assinei página por página, ouvi a leitura seca das cláusulas, respondi as perguntas formais e tentei me manter focada na sensação boa de finalmente estar comprando algo meu. Manuel assinou mais devagar, a mão um pouco trêmula, mas firme o bastante. Quando a última folha foi concluída, o corretor sorriu com aquele alívio profissional
típico, e disse: perfeito, agora só falta a entrega das chaves. Se houve um primeiro instante em que a casa deixou de parecer apenas uma casa antiga e passou a parecer outra coisa, foi exatamente esse. Manuel não respondeu de imediato. Olhou para o molho de chaves sobre a mesa, como se houvesse ali alguma coisa viva. O molho tinha 5 chaves, presas num aro gasto. Portão, porta principal, porta dos fundos, depósito externo e uma quinta chave mais comprida, mais escura, com a cabeça já bastante gasta pelo uso. Eu reparei nela na mesma hora porque ela não se parecia com as outras. Parecia pertencer a uma fechadura velha, pesada, de um lugar menos usado. O corretor empurrou o molho na direção dele. Pode entregar à senhora Laura. Manuel tocou o aro, hesitou e, de maneira muito calma, separou a chave comprida do resto. As outras 4 vieram para mim. Aquela ficou na mão dele. Tá faltando uma, eu disse. O corretor também notou. É verdade. Tem mais uma. Manuel apertou a chave na palma da mão e sorriu daquele jeito mínimo que mal podia ser chamado de sorriso. É uma chave antiga. Não serve mais. A tabeliã já recolhia os papéis, claramente sem vontade de se meter. O corretor tentou aliviar. Casa velha sempre tem chave sobrando, mas eu não deixei passar. De que porta é essa? Manuel levantou os olhos para mim, e pela primeira vez o olhar dele mudou de verdade. Não era apenas reserva, era vigilância. De uma fechadura antiga que já foi fechada, disse. Não existe mais nada para abrir. Não sei por que essa frase me atingiu daquele jeito. Talvez porque não soasse como explicação, mas como bloqueio. Talvez porque uma pergunta muito simples tenha surgido imediatamente na minha cabeça. Se não se existe mais nada para abrir, por que o senhor ainda está guardando a chave no bolso como se ela fosse importante demais para mudar de mãos? O corretor entrou com uma risada leve. Não se preocupe com isso, Laura. Em casa antiga sempre sobra alguma chave sem função. Virei o rosto para ele. Na planta existe algum cômodo fechado? Não, respondeu rápido demais. Você mesma viu tudo. E eu tinha visto. Térreo, andar de cima, jardim, depósito, sótão pequeno. Nenhuma cave, nenhum subsolo, nenhuma escada descendo. Por isso, o desconforto começou a crescer. Aquela chave longa, antiga, separada das outras, associada a uma fechadura inexistente, não combinava com nenhum espaço oficialmente registrado da casa. Posso ver a chave? Perguntei. Dessa vez, Manuel não sorriu. Guardou-a no bolso interno do casaco num movimento rápido. Não precisa, né? Respondeu. Acredite em mim, isso já não tem relação com a casa. Naquela sala quente e iluminada, cercada por papel timbrado e assinaturas legais, a frase soou deslocada demais. Já não tem relação com a casa. Pessoas não falam assim quando se referem a uma fechadura inutilizada. Falam assim quando estão tentando convencer a si mesmas de que uma coisa enterrada está realmente enterrada. Fiz mais uma pergunta. Onde ficava essa fechadura? Manuel me olhou por tempo demais. Depois respondeu, bem devagar, como se puxasse as palavras de um lugar que preferia manter trancado. Se você for inteligente, vai viver ali como se fosse uma casa comum e não vai procurar a porta que foi esquecida. A sala caiu em silêncio. O corretor soltou uma risada forçada. O senhor Manuel gosta de dramatizar. Mas ninguém o acompanhou. Eu peguei as 4 chaves que ele me entregou e senti o frio do metal atravessar a minha mão. Naquele instante,
Eu ainda não sabia exatamente o que tinha comprado. Sabia apenas de uma coisa pequena e muito clara. Eu acabara de assinar a compra de uma casa em que existia uma porta ausente da planta, uma chave que o antigo dono se recusava usava a entregar e um aviso que soava mais como ameaça do que como conselho. A chuva ainda caía quando saímos do cartório. Sob a marquise, antes de entrar no carro, eu ainda vi Manuel tocar o bolso do casaco, verificando se a chave continuava ali. Não era o gesto de quem sente apego a uma casa. Era o gesto de quem teme que alguma coisa se abra no instante em que ele perder o direito de mantê-la fechada. Naquela tarde, quando entrei pela primeira vez no imóvel como proprietária, tentei convencer a mim mesma de que tudo aquilo passaria. Eu limparia a casa, trocaria as cortinas, reformaria a cozinha, apararia o jardim e, em pouco tempo, aquele lugar seria apenas o meu novo começo. Mas, já na primeira noite, quando o céu escureceu e eu fazia uma última volta pelo térreo, ouvi um som muito baixo vindo de algum ponto sob o piso da cozinha, como metal tocando metal bem longe, debaixo da terra. E foi naquele instante que eu soube que Manuel tinha mentido em pelo menos uma coisa. Ainda havia alguma coisa naquela casa esperando para ser aberta. Na primeira noite naquela casa, eu quase não dormi. Não exatamente por estranhar o lugar, nem apenas por causa do aviso de Manuel, mas porque, quanto mais a madrugada avançava, mais eu sentia que a casa não estava silenciosa do jeito comum das casas antigas. Eu conheço madeira estalando, canos encolhendo, portas rangendo quando o vento muda. Quem viveu anos em quartos alugados aprende rápido essas pequenas linguagens. Mas o som que eu ouvi naquela noite era outro, muito baixo, muito curto, quase seco, como metal tocando metal em algum ponto sob o piso da cozinha. Se tivesse acontecido só uma vez, eu teria me convencido de que era o encanamento. Mais perto da meia-noite, o som voltou, igual, curto, vindo de baixo, como se alguma coisa mínima tivesse batido numa fechadura ou numa argola escondida debaixo da casa. Fiquei de olhos abertos no escuro por um bom tempo, tentando me convencer de que era apenas a chuva e o encanamento velho. O vento batia nos galhos do quintal, as janelas vibravam levemente e, nessas condições, a mente humana inventa muita coisa. Eu sabia disso, mas também sabia que aquele som não parecia vir de água, nem de madeira, nem de vento. Parecia vir de alguma coisa presa. Na manhã seguinte, acordei cedo demais. A luz ainda era cinza. A casa estava fria e o cheiro de umidade era mais nítido. Fiz café com a minha velha chaleira elétrica e fiquei parada na cozinha, olhando o térreo sob a luz da manhã. Sala e cozinha, em conceito aberto. Um corredor pequeno levando aos fundos, a escada de madeira para o andar de cima e, ao fim, uma portinha baixa de depósito sob a escada. Tudo parecia normal. Normal até demais. Se não fosse o olhar de Manuel no cartório, a chave comprida que ele escondera e o som metálico da noite anterior, eu teria me achado ridícula por continuar pensando na tal porta esquecida. Então me lembrei do molho de chave sobre a bancada. Puxei-o para perto e comecei a testar tudo outra vez, com mais calma do que no dia anterior. Uma chave para o portão, uma para a porta principal, uma para os fundos, uma para o depósito externo. Restava uma chave menor, que eu ainda não tinha usado porque supus que fosse de alguma fechadura secundária. Tentei no depósito sob a escada. Não serviu. Tentei no armário embutido do corredor. Não serviu. Tentei até numa fechadura antiga, já semi-inutilizada, perto da lavanderia. Nada. Fiquei parada no centro da cozinha,
segurando aquela última chave, e senti novamente o frio do cartório. Se Manuel me entregara 4 chaves de uso claro e guardara consigo a chave comprida, então para que servia aquela que permanecia sem destino na minha mão? Peguei a planta da casa que o corretor me entregara e abri sobre a bancada. Eu já a tinha estudado muitas vezes antes de assinar, mas naquela manhã a olhava de outro jeito. Térreo, andar superior, depósito no quintal, pequeno sótão. Nenhum porão, nenhum subsolo, nenhuma escada descendo. Passei o dedo pelas divisões, detendo-me na cozinha, porque o som da noite tinha vindo dali. Se existia algum espaço debaixo daquela área, a planta ou tinha sido alterada, ou nunca mostrara a estrutura completa. Continuei andando pela casa. Parei mais tempo no depósito sob a escada. A porta era baixa, a madeira tinha marcas antigas e o interior parecia banal. Prateleiras vazias, um quadro de disjuntores antigo, algumas caixas de cerâmicas soltas deixadas pelo antigo dono. Mas, ao observar melhor o piso, notei uma diferença estranha. No fundo, havia uma marca retangular mais pálida na pedra, como se durante anos algo pesado tivesse ficado pousado ali. Toquei a superfície, fria, lisa, sem nenhuma abertura evidente. Poderia ter sido apenas um armário velho. Ainda assim, naquele momento, a imagem da chave comprida no bolso de Manuel voltou inteira, junto da frase sobre a porta esquecida. Saí dali antes de começar a assustar a mim mesma. Passei o resto da manhã limpando a casa, abrindo janelas, sacudindo cortinas, varrendo o corredor, tentando me prender a tarefas concretas. Funcionou por algum tempo, mas toda vez que eu cruzava a cozinha, meu corpo parava um instante, como se esperasse o som metálico se repetir à luz do dia. Ele não se repetiu. Com claridade, a casa parecia menos ameaçadora, e perto do meio-dia eu quase conseguia acreditar que tudo não passara de nervosismo. Foi então que encontrei a grade de ventilação. Ela ficava muito baixa, quase ao nível do rodapé, escondida atrás de um armário solto que eu ainda não tinha afastado. Quando puxei o móvel para limpar, vi a grade metálica retangular embutida na parede, velha, com a tinta descascando. Não era a existência de uma grade em si que me perturbava, era o lugar onde ela estava. Pela planta, atrás daquela parede não havia espaço ventilável algum. Apenas o terreno inclinado encostando na construção. Também não correspondia ao depósito sob a escada. Ajoelhei e aproximei a mão. Não senti vento, mas um frio seco saiu dali. Um frio mais profundo do que o da casa. Peguei o cabo de uma colher e bati de leve na moldura. O som não foi de parede maciça. Foi oco, profundo, como se, atrás do reboco, existisse um vazio. Levantei na mesma hora. A partir dali, já não parecia imaginação. Uma chave sem fechadura aparente. Outra chave maior que o antigo dono se recusara a entregar. Um som metálico vindo de sob a cozinha durante a noite. Uma grade de ventilação soprando ar frio de um espaço que oficialmente não existia. Separadas, cada coisa podia ter explicação. Juntas começavam a formar um desenho. Peguei o celular, fotografei a grade, fotografei a planta e abri a conversa antiga do corretor. Quase enviei uma mensagem perguntando sobre a ventilação. Mas parei. Se eu perguntasse cedo demais,
ele ligaria para Manuel antes de me responder. E eu não queria que eles soubessem o que eu já tinha visto, quando nem eu mesma tinha certeza do tamanho do que estava encontrando. Apaguei a mensagem e guardei o telefone. No fim da tarde, decidi fazer uma coisa simples: percorrer a casa com a chave restante, mas desta vez procurando não portas, e sim qualquer ponto onde uma fechadura pudesse ter sido escondida. Armários, rodapés, laterais de móveis, base da escada, fundo do depósito. Foi assim que, agachada no depósito sob a escada pela segunda vez, percebi no canto mais fundo, quase ao nível do chão, um pequeno círculo metálico encoberto por tinta e poeira. À primeira vista parecia um prego velho. Passei o pano com força. A camada suja saiu. Não era prego. Era a borda de uma fechadura minúscula, embutida e quase invisível. Meu coração disparou. Fiquei alguns segundos olhando aquela fechadura escondida antes de aproximar a chave da minha mão. Não era a chave comprida que Manuel guardara, mas, pela primeira vez, uma delas parecia fazer sentido. Meus dedos estavam frios e eu entendi com clareza brutal. Manuel não tinha me vendido apenas uma casa velha. Tinha me vendido uma casa em que, logo no primeiro dia, a nova proprietária acabava de se ajoelhar diante de uma fechadura que a planta negava. Respirei fundo e me preparei para girar a chave. Foi nesse exato instante que a campainha tocou. O som cortou a casa como uma lâmina. Eu me assustei tanto que deixei a chave cair no chão de pedra. Ela rolou para fora do depósito, bateu de leve na parede e parou. Fiquei imóvel por alguns segundos, com o coração ainda disparado. A campainha tocou de novo, mais longa, mais decidida, como se quem estivesse lá fora não pretendesse ir embora. Fui abrir a porta com a cabeça girando e as mãos ainda frias. Do lado de fora estava Manuel. Vestia o mesmo casaco cinza do cartório, os cabelos salpicados de chuva, os olhos fixos em mim, sem qualquer cordialidade. E a primeira frase que ele disse, numa voz baixa e urgente, foi uma frase que eu nunca mais esqueci. Você já ouviu algum som debaixo da cozinha? Fiquei imóvel atrás da porta por alguns segundos, com a mão ainda fria por ter encontrado a fechadura escondida sob o depósito da escada. Lá fora, a chuva continuava fina, o cabelo de Manuel estava úmido e o rosto dele já não tinha nada do homem educado que me vendera a casa. Era o rosto de alguém que tinha passado a noite esperando para descobrir se aquilo que temia finalmente tinha começado. Eu não respondi de imediato, não porque estivesse decidindo mentir ou dizer a verdade, mas porque a própria pergunta dele já tinha me respondido uma coisa. Ele sabia exatamente que havia um som vindo debaixo da cozinha e sabia que não se tratava de canos velhos. Por que o senhor está perguntando isso? Eu disse. Manuel não respondeu. Olhou por cima do meu ombro para dentro da casa, como se medisse a distância até a cozinha, e repetiu, mais devagar: Você ouviu ou não? Naquele instante eu entendi que, se continuasse parada sem responder, ele não iria embora. Não tinha voltado ali debaixo de chuva por cortesia. Abri mais a porta, sem exatamente convidá-lo a entrar, e respondi. Ontem à noite eu ouvi um som metálico bem baixo, vindo debaixo da cozinha. Assim que terminei, o rosto dele mudou. Não por surpresa, mas por confirmação. Ele fechou os olhos por um instante curtíssimo, como se aquilo apenas confirmasse o pior. Que horas? Perguntou. Perto da meia-noite. Uma vez só? Duas, talvez três. Eu o observava enquanto respondia e,
Quanto mais olhava, mais certeza tinha de que ele não estava com medo por mim. Ele estava com medo do que aquele som significava. Tudo bem, ele disse rápido demais, e justamente por isso as palavras perderam qualquer valor. Quem acredita que está tudo bem não aparece na chuva, com a mão enrijecida dentro do casaco. O senhor voltou para pegar alguma coisa aqui dentro? Perguntei. A pergunta o atingiu. Não muito, mas o suficiente. Não, respondeu. Voltei só para avisar que, se ouvir qualquer coisa estranha, ignore. Não tente abrir nada que não esteja na planta. Ao ouvir isso, senti um frio inteiro nas costas. Não foi chame um técnico. Não foi casas antigas fazem barulho. Foi não tente abrir nada que não esteja na planta. Ou seja, ele sabia perfeitamente que havia na casa uma estrutura fora dos documentos. Existe um porão aqui, eu disse. Manuel se calou, e aquele silêncio já foi tudo. Se ele risse, negasse, me chamasse de imaginativa, talvez uma parte de mim ainda aceitasse a dúvida. Mas não. Ele apenas me encarou e, depois de alguns segundos, disse: Se você quer viver em paz aqui, não chame isso por esse nome. A frase me arrepiou ainda mais do que uma confirmação direta. Não chame isso por esse nome. Só se fala assim de algo que foi nomeado o bastante para continuar vivo. Apoiei a mão na porta e continuei. Não aparece na planta. O senhor não entregou a chave. Voltou aqui para perguntar sobre sons debaixo da cozinha. O senhor realmente acha que eu vou tratar isso como uma bobagem? Manuel parecia exausto de um jeito novo. Acho, disse ele, que você ainda pode parar, desde que não mexa na parte de baixo. Quase ri. Não de humor, mas de incredulidade. Ele me vendera uma casa com uma parte escondida dos papéis. Guardara a chave, sabia dos sons, e agora me dizia para parar, como se eu fosse a pessoa ultrapassando limites. Eu acabei de comprar esta casa inteira, respondi. Se existe uma parte dela embaixo, então isso também é meu. Ao ouvir isso, ele desviou o rosto por um segundo, como se eu tivesse colocado em palavras o que ele tentava evitar havia tempo demais. Depois falou muito baixo. Há coisas que podem pertencer a você no papel, e ainda assim é melhor que você não as aceite. O ar entre nós tinha mudado. Já não parecia conversa entre compradora e antigo dono. Parecia uma conversa entre alguém que tinha guardado uma porta tempo demais e outra pessoa que acabava de encontrá-la. O que existe lá embaixo? Perguntei. Só diga uma vez. O que existe lá embaixo? Manuel não respondeu. Olhou para dentro da casa, na direção da cozinha, e murmurou. Eu mantive aquilo fechado por 17 anos. Não voltei para abrir. 17 anos. O número caiu sobre mim como uma pedra. Não eram meses. Não era coisa recente. 17 anos bastam para transformar um segredo em parte da estrutura de uma casa. Quem ficou lá embaixo? Perguntei sem pensar. Essa pergunta foi a que mais o atingiu, não por palavras, mas pelo rosto. O corpo dele inteiro endureceu como se eu tivesse encostado no nome proibido. Naquele instante, eu soube que tinha chegado muito perto. Ele puxou o casaco, tentando recuperar o controle, e disse: Você devia sair da casa por 1 ou 2 dias. Eu mando alguém verificar o piso da cozinha. Balancei a cabeça imediatamente. Não. Se alguém for mexer em alguma coisa aqui, eu preciso saber no quê. Tem coisas que saber não ajuda ninguém a viver melhor. E tem coisas que não saber deixam a pessoa vivendo trancada. A frase saiu da minha boca antes que eu pensasse.
Nós dois ficamos em silêncio por alguns segundos. Não sei se foi pela frase em si ou pelo que ela tocou nele, mas algo no rosto de Manuel mudou. Por fim, ele soltou o ar e fez a escolha de dizer uma última coisa. Se você já encontrou a fechadura sob o depósito da escada, não use a chave pequena. Ela só abre a primeira camada. Meu corpo inteiro gelou. Eu não tinha contado a ele que encontrara a fechadura. Não tinha mostrado a chave. E, ainda assim, ele sabia. Não estava adivinhando. Sabia exatamente onde ficava a entrada e sabia que o mecanismo não terminava ali. Assim que percebeu o quanto tinha revelado, virou-se imediatamente e desceu os degraus da entrada sem despedida. Primeira camada do quê? Gritei. O que existe lá embaixo? Ele não se virou. Parou só um instante no meio da chuva e respondeu sem olhar para trás. Se esta noite você ouvir o som de novo, não durma sozinha na casa. Depois foi embora, deixando-me parada na porta, com a sensação de que o que tinha acabado de se fechar não era o portão da frente, mas a última chance de essa história ainda parecer simples. Quando o carro dele sumiu na ladeira, minhas mãos ainda tremiam. Já não havia dúvida alguma. A casa tinha uma parte escondida dos documentos, havia pelo menos 2 travas separando o acesso, e o homem que a vendera sabia que aquilo não guardava apenas um espaço vazio. Fechei a porta, virei-me para a cozinha e para o depósito no fim do corredor. A casa continuava clara, silenciosa, igual por fora, com suas paredes creme, os caixilhos escuros e o cheiro de umidade antiga. Mas, desde o instante em que Manuel admitiu que a chave pequena só abria a primeira camada, eu entendi uma coisa com precisão absoluta. Debaixo daquela casa não havia apenas uma porta secreta. Havia uma estrutura inteira feita para impedir que alguém chegasse até o fim. Naquela noite eu cheguei a pensar em sair da casa, nem que fosse para dormir num hotel ou voltar ao quarto alugado antigo até a cabeça esfriar. A ideia era sensata, até inteligente, mas não durou nem 10 minutos. Quanto mais eu ficava sozinha na sala, olhando para a cozinha, mais entendia que já tinha passado do ponto em que podia simplesmente virar as costas. Não por coragem, nem por curiosidade vazia, mas porque certos segredos, quando chegam ao detalhe central, deixam de parecer perigosos apenas se forem abertos. Passam a parecer perigosos também se forem deixados nas mãos erradas. Manuel tinha voltado debaixo de chuva para medir quanto eu sabia. Se eu saísse da casa naquela noite, estaria dando a ele tempo, espaço e controle. E eu não era ingênua a esse ponto. Tranquei a porta da frente, conferi a dos fundos, fechei as cortinas do térreo e voltei para a cozinha com outra disposição. Aquilo já não era uma casa nova para organizar. Era uma estrutura com compartimentos escondidos, uma pessoa vigiando e pelo menos uma camada de acesso já confirmada. Peguei uma lanterna forte, um estilete, fita adesiva, luvas de jardinagem, uma chave de fenda e espalhei tudo sobre a mesa como quem prepara trabalho, não pânico. Impus a mim mesma uma regra simples: não abrir nada sem antes observar, não tocar em nada sem registrar, não acreditar em mais nenhuma frase de Manuel ao pé da letra. A primeira coisa que fiz foi voltar a fechadura escondida no depósito sob a escada. Com a lanterna, o metal antigo aparecia melhor, e eu percebi algo que não tinha notado antes. A madeira em volta da fechadura não tinha a mesma idade visual do resto da parede. Havia mais tinta acumulada, como se alguém tivesse pintado várias camadas ali para dissolver o contorno.
Raspei a borda inferior com cuidado usando a chave de fenda. Um pouco de tinta seca caiu. Por baixo surgiu uma linha horizontal fina, quase colada ao piso. Afastei o corpo e olhei de lado. Só então enxerguei a verdade inteira. Aquela parede do fundo não era uma parede fixa. Era uma grande folha de madeira disfarçada de painel. A fechadura escondida não abria o depósito. Abria esse painel falso. Coloquei a chave pequena na fechadura. Ela serviu. Girei com força e ouvi um estalo seco, profundo, como se uma trava antiga tivesse cedido depois de muito tempo. Parei imediatamente. O painel, no entanto, não abriu. Não se moveu nem 1 milímetro. Tentei empurrar, puxar pela lateral, pressionar a parte de baixo. Nada. Foi aí que a frase de Manuel voltou inteira. A chave pequena só abre a primeira camada. Ou seja, ele tinha dito a verdade nessa parte. Existia outro mecanismo ainda segurando tudo. Fui direto à cozinha. A grade de ventilação já não parecia detalhe solto. Agora era prova de que havia um espaço real ali dentro. Tirei a grade com paciência e iluminei o interior com a lanterna. A luz desceu por uma alvenaria de tijolo bruto e desapareceu em diagonal. Não era uma cavidade pequena. Havia um espaço verdadeiro debaixo da casa. Foi quando o som voltou. Desta vez muito mais perto. Não como na noite anterior, abafado sob o piso, mas quase imediatamente atrás da parede da cozinha, um toque metálico curto seguido por uma vibração pequena. O susto me fez recuar e bater o ombro no armário. A casa ficou muda logo depois, muda a ponto de eu ouvir a minha própria respiração. Ali morreu qualquer tentativa de explicar tudo com cano velho ou vento. Havia um mecanismo de verdade debaixo da cozinha. Uma tranca, um ferro, uma argola, qualquer coisa metálica reagindo a alguma força. Aproximei-me outra vez, ajoelhei e comecei a limpar cuidadosamente a faixa do piso junto à parede da ventilação. Demorei alguns minutos até enxergar o que estava escondido. Uma linha de corte extremamente fina, desenhando um retângulo grande no piso, tão bem disfarçada que parecia parte da paginação antiga das pedras. Sem o som, sem o frio da grade e sem a fechadura no depósito, eu nunca teria notado. Mas agora ela estava ali, um alçapão no chão da cozinha. Bati de leve com o cabo da chave de fenda no centro do retângulo. O som oco veio na hora. Não era um buraco profundo, aberto diretamente. Parecia haver um espaço curto abaixo, talvez os primeiros degraus de uma escada estreita antes do restante. Ninkamomantina. Minha cabeça montou o desenho inteiro quase sozinha. O painel falso no depósito liberava uma trava. O alçapão na cozinha era a segunda entrada. As duas partes pertenciam ao mesmo acesso. Se sussou. Naquele momento, eu entendi o mais assustador. Aquilo não tinha sido construído como porão comum. Tinha sido construído para negar a própria existência. A planta apagava, as entradas se disfarçavam, as chaves eram separadas, a ventilação ficava embutida e o antigo dono guardava a peça final como quem protege um segredo proibido. Aquilo não era depósito de vinho nem espaço técnico. Era um lugar que alguém não queria que fosse encontrado. Foi então que o meu telefone tocou. Número desconhecido. Deixei chamar 2 vezes antes de atender, sem tirar os olhos do piso. Do outro lado, uma mulher com voz mais velha e rouca perguntou: Você é Laura? Eu respondi que sim.
Ela não perdeu tempo. Não abra o piso da cozinha enquanto ainda estiver escuro. Meu corpo inteiro endureceu. Quem está falando? Perguntei. Ela ignorou a pergunta. Se você encontrou a fechadura no depósito, então já sabe que Manuel mentiu. Mas se quiser descer, espere até amanhã cedo e não deixe que ele volte antes disso. Levantei de uma vez. Quem é a senhora? Como sabe disso? A voz do outro lado baixou ainda mais, quase um sussurro, e exatamente por isso cada palavra cortou melhor. Porque, 17 anos atrás, a pessoa que foi trancada aí embaixo era minha irmã. A ligação caiu imediatamente depois. Fiquei em pé no meio da cozinha, com o telefone ainda na mão e os olhos presos ao retângulo no chão. E pela primeira vez, desde que entrei naquela casa, eu entendi uma verdade tão pesada que todo o resto pareceu pequeno. O espaço escondido debaixo da cozinha não tinha servido apenas para ocultar coisas. Tinha servido para ocultar alguém. Fiquei parada na cozinha por muito tempo depois que a ligação caiu, ainda com o telefone na mão e a tela já apagada. Se antes eu ainda mantinha algum espaço mínimo para a dúvida, aquele espaço desapareceu de vez. Uma mulher desconhecida, sabendo da fechadura no depósito do alçapão sob a cozinha, do fato de Manuel poder voltar antes da manhã e dizendo com clareza que 17 anos antes a irmã dela havia sido trancada ali. Não existia mais como tratar aquilo como maluquice provocada por uma casa velha. A estrutura debaixo do piso tinha sido usada para esconder uma pessoa de verdade, e pelo menos alguém do lado de fora ainda lembrava disso. Liguei de volta na mesma hora. Nada. Tentei de novo. Nada. Na terceira tentativa, o número já aparecia como indisponível. Sentei-me à mesa da cozinha, tirei um print do histórico de chamadas e fiquei olhando para ele, como se o registro pudesse apagar sozinho. O estranho é que, quanto mais absurda a situação ficava, mais lúcida eu me sentia. Talvez porque, quando um segredo finalmente ganha forma, a gente deixa de temer o escuro e passa a temer as pessoas que o construíram. Eu não abri o alçapão naquela noite. Não porque obedecesse cegamente a desconhecida, mas porque pela primeira vez pensei em preparo. Se ali embaixo alguém já tinha sido mantido preso, então aquilo não era apenas um espaço escondido, mas uma estrutura possivelmente perigosa, com travas antigas, degraus ruins, ar estagnado ou mecanismos feitos para conter. Fotografei tudo outra vez. A fechadura no depósito, a linha de corte no piso, a ventilação. E improvisei um método simples. Colei um fio de cabelo com fita na borda do alçapão e outro na lateral do painel falso do depósito. Se alguém entrasse durante a noite, eu precisava saber. Arrastei uma cadeira para perto da cozinha, deixei apenas um abajur aceso, separei a lanterna e permaneci ali. Sair não me daria paz, dormir profundamente, menos ainda. Fiquei sentada até perto da 1 da manhã, de casaco, ouvindo a casa respirar. E então os sons voltaram. Primeiro um estalo seco vindo debaixo da cozinha. Depois, cerca de 10 minutos mais tarde, um arrastar metálico leve. O terceiro som foi o que me fez levantar de vez. Não era mais simples contato de metal. Soou como 3 batidas curtas, vindas de baixo. Não fortes, não longas, mas ritmadas demais para serem mero acaso. Aproximei-me do piso com a lanterna, ajoelhei, esperei. Nada. O silêncio voltou.
Eu não sabia se a minha cabeça, carregada pela história, podia ter transformado um ruído em batida, mas mesmo assim, a sensação continuava horrível. Se uma mulher de fato fora mantida ali 17 anos antes, então o pior naquela casa talvez não fosse só a memória, talvez fosse o modo como a memória ainda permanecia organizada no espaço. Fiquei acordada até clarear. Pouco depois das 6, com a primeira luz entrando pela cortina, fui verificar os fios de cabelo colados com fita. O do painel, no depósito, continuava intacto. O do alçapão, não. A fita estava ali, mas o fio tinha saído do lugar. Fiquei olhando para aquilo por muito tempo. Ou alguém tocara na tampa durante a noite, ou a própria tampa se movera o suficiente para arrancar o fio. Em qualquer dos casos, eu já não estava mais no mesmo ponto de partida. Decidi não esperar. O dia tinha amanhecido, exatamente como a mulher desconhecida recomendara, e, se Manuel pretendia voltar, eu precisava chegar antes dele. Levei todas as ferramentas para a cozinha, destranquei a primeira camada no depósito, retirei novamente a grade de ventilação e voltei ao retângulo no chão. Agora, com mais luz e menos medo bruto, enxerguei uma fenda pequena junto ao rodapé, suficiente para encaixar a ponta da chave de fenda. Fiz força devagar. No começo, nada. Depois, lá de dentro, ouvi o desarme de uma trava mais pesada do que a do depósito e um dos cantos da tampa levantou alguns milímetros. Recuei por instinto com o coração disparado. O alçapão realmente respondia ao sistema de cima. As duas travas faziam parte da mesma estrutura. Respirei fundo, calcei as luvas, enfiei a lanterna na abertura e levantei a tampa mais um pouco. Ela era pesadíssima, mais pesada do que deveria ser, como se sob a pedra houvesse um quadro metálico. Depois de alguns movimentos, consegui abri-la o suficiente para olhar. Um bafo frio, úmido e antigo, subiu imediatamente. Lá embaixo, havia uma escada estreita de pedra descendo até um espaço quadrado. Não era profundo como uma cave grande, mas era profundo o bastante para a luz da cozinha morrer no meio do caminho. Apontei a lanterna. 9 ou 10 degraus. Paredes de tijolo cru. Piso de cimento. Nenhuma outra porta visível à primeira vista. E no terceiro degrau, encostada no lado interno, uma coisa que fez meu couro cabeludo gelar. Uma pulseira de prata muito fina, escurecida pelo tempo, com uma pequena na placa circular, gravada com a letra E. Fiquei imóvel, não porque fosse um objeto valioso, mas justamente porque era banal demais, humano demais. Um espaço para esconder caixas poderia guardar qualquer tralha. Uma pulseira caída no degrau significa uma pessoa real passando ali, depressa ou em desespero, sem conseguir voltar para buscar o que perdeu. Abaixei-me e peguei a pulseira. O metal estava gelado. Havia riscos finos perto do fecho. Continuei a varrer o interior com a lanterna. Na parede da direita, à altura aproximada de um ombro sentado, havia marcas paralelas, muito apagadas, mas reais. No piso, ao fundo, uma mancha retangular mais escura sugeria que por muito tempo alguma coisa tinha ficado ali. Talvez um colchão fino ou uma estrutura baixa. E no canto mais escuro, quase fora do alcance da luz, eu vi uma caneca branca, lascada, caída de lado no chão. Eu não desci naquele momento. Isso foi o único ponto em que minha lucidez ainda mandava. Permaneci na entrada, segurando a pulseira, olhando para cada detalhe e entendendo uma coisa que me embrulhou o estômago. A mulher da ligação
Não tinha exagerado. Aquele lugar não servira apenas para esconder uma pessoa por alguns minutos. Tinha sido usado o suficiente para deixar copo, lugar de deitar, marcas na parede e um objeto pessoal esquecido no degrau. E se a pulseira trazia a inicial E, então a mulher presa ali 17 anos antes talvez já deixasse de ser uma figura anônima. Ela tinha nome, tinha pulso, tinha existido exatamente ali. No instante em que eu me preparava para pegar o celular e fotografar tudo com mais cuidado, a campainha tocou outra vez, desta vez uma única vez, sem insistência, sem pressa. Eu não me assustei como antes. Apenas ergui lentamente os olhos na direção do corredor e depois voltei a encarar a pulseira na minha mão. Uma letra E, um compartimento debaixo da casa, uma irmã desaparecida e uma visita na manhã exata em que eu abri a segunda camada. Eu não sabia se era Manuel, a mulher da ligação, ou alguém que já sabia que eu tinha chegado até ali. Só sabia de uma coisa. A partir do momento em que encontrei aquela pulseira, a história tinha deixado de ser segredo de casa. Tinha ganhado a primeira prova concreta com forma humana. Fiquei alguns segundos na boca do alçapão com a pulseira ainda na mão. Depois a deixei sobre a bancada. Abaixei a tampa do piso o suficiente para não chamar a atenção imediata e fui até a porta. Eu não queria que quem estivesse lá fora visse a abertura antes de eu entender melhor o que tinha encontrado. A campainha não tocou de novo, e foi justamente essa calma que me deixou mais tensa. Quem estava do outro lado parecia disposto a esperar. Abri! Não era Manuel. Era uma mulher de pouco mais de 60 anos, muito magra, com os cabelos já bastante brancos, presos atrás da nuca e um casaco castanho antigo, mas bem cuidado. O que me atingiu de imediato não foi a idade, nem a roupa, e sim os olhos. Eu nunca tinha visto alguém parado na porta de uma estranha, com um olhar daqueles, exausto e tenso ao mesmo tempo, como se a pessoa tivesse esperado tempo demais por aquele momento e agora precisasse gastar toda a força restante só para não fazer a pergunta principal logo de cara. Ela olhou diretamente para mim e perguntou: Você é Laura? A voz era alguma mesma da ligação da noite anterior. Eu não precisei de mais nada para entender. Foi a senhora que me ligou, eu disse. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Se você já abriu o acesso, não devemos conversar na porta. A frase me gelou. Não porque ela me assustasse, mas porque mostrava que a mulher sabia exatamente em que ponto eu estava. Qual é o seu nome? Perguntei. Emília, respondeu. Minha irmã se chamava Eva. Eu a encarei. A pulseira com a letra E estava na cozinha, e aquela mulher acabava de me oferecer o nome por inteiro, sem hesitar, como se já soubesse que eu tinha encontrado o primeiro vestígio concreto. Afastei-me e a deixei entrar. Emília não olhou a sala como visita. Caminhou até o centro da casa, parou e inspirou fundo, como alguém que voltava a um lugar do qual a memória nunca realmente saiu. Fechei a porta, tranquei e fiquei diante dela. A senhora disse que sua irmã foi presa aqui embaixo 17 anos atrás. Eu preciso saber tudo. Emília não respondeu logo. Olhou para a cozinha, precisamente para a direção onde o alçapão estava escondido, e perguntou: O que você viu? Eu hesitei só um instante. Uma escada estreita, um compartimento de tijolo, uma caneca de esmalte, marcas na parede e uma pulseira de prata com a letra E. Então completei. Imagino que fosse de Eva. Os lábios de Emília tremeram muito pouco, mas o suficiente para eu perceber o esforço que ela fazia para não ceder. Sim, respondeu.
Eu dei aquela pulseira para ela no aniversário de 21 anos. Depois dessa frase, a história inteira mudou de tom. Eva deixou de ser apenas a figura mencionada na ligação e passou a existir com idade, gesto, pulso, lembrança. Era alguém de 21 anos que desceu aquela escada e deixou a pulseira cair ali. Ela morava aqui? Perguntei. Emília balançou a cabeça. Não, ela foi trazida para cá. Por quem? Essa pergunta a fez demorar mais. Eu via claramente que havia nela um impulso de dizer o nome e outro de continuar evitando-o, como se pronunciá-lo dentro daquela casa devolvesse àquele homem mais peso do que ele merecia. Por fim disse, por Manuel. Mesmo esperando por essa possibilidade, senti um frio percorrer minhas costas. Olhei instintivamente para a porta, como se ele pudesse estar ali fora ouvindo. Ele trancou a sua irmã naquele porão? Emília assentiu. Não sozinho, mas era ele quem guardava a última chave. Eu me sentei porque as pernas deixaram de parecer confiáveis. Nesse ponto, a casa já não era apenas uma casa com segredo. Era um cenário preservado. Por quê? Perguntei. O que Eva fez? Emília soltou uma risada curta e amarga. Nada. Esse é justamente o problema. Eu não entendi de imediato. Percebendo isso, ela também se sentou, entrelaçou as mãos sobre os joelhos e começou a falar lentamente, como se precisasse colocar ordem numa história que fora estilhaçada. Eva trabalhava com contabilidade numa pequena madeireira da periferia. No papel, a empresa não tinha ligação com esta casa nem com Manuel. Na prática, era só uma parte da rede. Ela descobriu dinheiro fora do lugar, notas falsas, assinaturas que não batiam. Primeiro achou que era evasão fiscal comum. Depois viu o nome de uma instituição infantil aparecendo no fluxo. Eu a encarei. Uma instituição infantil. Só isso já tornava a história inteira mais suja. Emília continuou. Ela não ficou quieta. Guardou cópias. Disse que, se precisasse, entregaria tudo à polícia. Naquele instante, eu entendi que aquilo já tinha ultrapassado em muito a fronteira de uma fraude pequena. Não se tranca uma mulher numa cave por causa de uma soma errada. Só se faz isso quando ela segura algo capaz de quebrar um sistema inteiro. Então Manuel trabalhava para essas pessoas? Perguntei. Emília não respondeu de modo direto. Naquela época ele era mais novo, mas já cuidava de casas, depósitos e lugares que não deviam existir em mapas. Não era a cabeça do esquema. Era o homem que sabia qual porta devia ficar trancada e quem não podia sair. Eu ouvi aquilo e percebi que correspondia exatamente ao que eu já vinha sentindo. Manuel não inventava as trevas, mas era o tipo de pessoa que as mantinha organizadas. Eva ficou aí embaixo por quanto tempo? Perguntei. Emília desviou o rosto por um segundo e respondeu. 12 dias. 12 dias. Não era uma eternidade, mas era tempo demais para qualquer corpo sair inteiro. Fiquei em silêncio, pensando na caneca, nas marcas da parede, na pulseira caída. Ela foi solta? A pergunta a fez me encarar por tempo demais. Quando respondeu, a voz quase desapareceu. Não, ela saiu sozinha. Meu coração apertou. O que isso quer dizer? Emília engoliu em seco. Ela escapou na 12ª noite. Nunca soube exatamente como. Talvez alguém tenha errado alguma coisa. Talvez ela tenha descoberto um dos mecanismos. Talvez o próprio Manuel já estivesse com medo do que aquilo tinha se tornado. O
que eu sei é que ela voltou para casa pouco antes do amanhecer, febril, arranhada, com um sapato a menos e sem conseguir falar direito por quase 2 dias. Eu permaneci imóvel. Então Eva tinha sobrevivido. Tinha saído daquela cave. Tinha levado a história consigo. Mas, se isso era verdade, por que 17 anos depois Emília ainda falava com o peso de quem espera uma porta voltar a se abrir? A pergunta veio sozinha e eu a fiz. Emília sustentou meu olhar e respondeu com uma clareza cansada, porque ela não viveu muito depois disso. Eu não disse nada logo depois daquilo. Na minha cabeça, as peças que acabavam de se encaixar mudaram de lugar mais uma vez. Eva não morreu na cave. Ela saiu depois de 12 dias, voltou para casa, viveu ainda algum tempo e só depois morreu. Isso significava que o espaço embaixo da casa não era exatamente um túmulo, como uma parte de mim chegou a temer. Mas essa percepção não tornava a história mais leve. Pelo contrário, tornava tudo pior de outra maneira, porque agora eu já não pensava numa mulher que jamais conseguira subir. Eu pensava numa mulher que conseguira subir, levar o horror consigo de volta ao mundo e, ainda assim, não viver o bastante para que aquilo realmente terminasse. Como ela morreu? Perguntei. Emília olhou para as próprias mãos antes de responder. Acidente de carro numa estrada junto ao rio, menos de um mês depois de fugir. As palavras acidente de carro me gelaram de imediato, não só pelo fato em si, mas porque esse tipo de história suja quase sempre tenta se fechar com um acidente oportuno, suficientemente oficial para gerar papelada e suficientemente nebuloso para impedir perguntas. Um acidente de verdade? Perguntei. Emília ergueu os olhos para mim. Não havia surpresa ali, apenas um cansaço antigo. Durante muito tempo eu achei que não, disse. Hoje já nem sei mais o nome certo para aquilo. Mas sei de uma coisa. Depois que ela morreu, ninguém mais se atreveu a manter cópia alguma em casa. Você viu essas cópias? Perguntei. Emília assentiu. Vi. Não todas, mas o bastante. Havia nomes de instituições, valores, 2 empresas intermediárias e uma folha de recebimento em que o nome de Manuel aparecia numa coluna marcada como entrega de bens. Entrega de bens. O termo se cravou em mim. Não era só dinheiro. Não era só madeira. Nem contabilidade. Entrega de bens era o tipo de expressão usada para esconder algo que não podia ser nomeado diretamente. E esses bens eram o quê? Emília balançou a cabeça. Eva não conseguiu me contar tudo. Só disse que, se alguma coisa acontecesse, eu precisava me lembrar de um nome e de um endereço. Qual nome? Ela me olhou fixamente. Casa das Faias. Esta casa. Virei o rosto para a sala por instinto. O nome alterou tudo. A casa deixou de ser um imóvel antigo barato em Braga. Tinha tido um nome próprio. Tinha ocupado o imaginário de outras pessoas como lugar importante o suficiente para ser memorizado em caso de perigo. Não se fala assim de uma residência comum. Por que você não procurou a polícia? Perguntei. Emília soltou um sorriso magro e amargo. Procurei. Disse isso com a paciência cansada de quem já precisou explicar muitas vezes que não ficou parada. Levei o que restava à polícia local. Contei dos 12 dias em que Eva esteve desaparecida. Falei desta casa. Vieram uma vez, mas não chegaram a descer, ou não quiseram descer. Eu nunca soube. Manuel disse que a casa estava vazia, sem cave, e Eva, quando voltou, não tinha condição de depor direito. Estava com febre, sem dormir, apavorada,
Vomitava quando ouvia metal. Depois veio o acidente e tudo o que ainda estava de pé morreu com ela. Ao ouvir isso, senti o peso inteiro de uma máquina muito antiga. Não é preciso grande conspiração quando se tem uma vítima debilitada, um homem calmo repetindo que não há cave e uma casa pronta para engolir as perguntas. Então por que você só apareceu agora? Perguntei. Se sabia desta casa há anos, por que esperar até a venda? Emília recostou-se devagar e soltou o ar. Porque durante muito tempo eu não consegui nem atravessar o portão. Achei que a história tinha terminado. Manuel vivia aqui sozinho, quase sem contato com ninguém, e eu imaginava que ele morreria com as chaves. Mas 2 semanas atrás, ouvi dizer que a casa seria vendida. Naquele instante, eu soube que, se existia uma última chance de tocar a parte de baixo antes que tudo fosse reformado, tampado ou destruído, era agora. Ao ouvi-la, lembrei imediatamente do preço baixo demais, da pressa na venda, do modo como Manuel evitava certos assuntos. Talvez ele não estivesse apenas cansado da casa. Talvez estivesse cansado de guardar o que havia sob ela e com medo de não conseguir guardar para sempre. Levantei-me, fui até a cozinha, peguei a pulseira e a coloquei nas mãos de Emília. Ela ficou olhando para o objeto por muito tempo antes de tocá-lo de fato, como se a simples confirmação de que aquilo ainda existia já lhe custasse mais do que eu podia imaginar. Passou o polegar sobre o pequeno círculo com a letra E e disse baixinho. Ela usava isso quase todos os dias. Voltei a sentar-me diante dela. Se Eva escapou e ainda tinha cópias, por que Manuel teme tanto esse lugar até hoje? Emília ergueu os olhos, e foi nesse instante que vi pela primeira vez, para além do cansaço e da dor, uma camada funda de medo. Porque Eva não saiu daqui de mãos vazias, respondeu. Eu me inclinei sem perceber. Como assim? Emília apertou a pulseira na mão. Ela me disse que, antes de ser levada para baixo, aquele lugar já tinha sido usado para outra coisa. Havia arquivos, cadernos e uma caixa de metal escondida atrás de tijolos soltos no canto. Ela conseguiu pegar o que estava dentro antes de fugir. Sentiu o estômago contrair. Uma caixa de metal escondida na parede não é o tipo de coisa que se guarda por distração. O que havia dentro? Emília balançou a cabeça. Eu nunca soube de tudo. Eva só conseguiu me dizer que viu um rolo pequeno de filme, 2 certidões de nascimento e um caderno encapado em tecido verde. 2 certidões de nascimento. Só essas palavras já empurravam a história para uma região muito mais escura. Fundo infantil, fluxo de dinheiro, entrega de bens, cave secreta e agora certidões escondidas em caixa metálica. Não era mais apenas uma prisão clandestina. Era alguma coisa que tangenciava crianças de modo ainda pior. Onde está isso agora? Perguntei. Emília olhou para a pulseira mais uma vez antes de responder. Desapareceu depois da morte dela. Eu entendi imediatamente o que ela temia. Você acha que Manuel recuperou? Emília não respondeu diretamente. Acho que, depois do acidente, alguém entrou no apartamento de Eva antes da polícia. A sala mergulhou em silêncio. Nenhuma de nós precisava dizer o nome que vinha primeiro à cabeça. Então por que ele ainda tem medo? Perguntei. Se a caixa foi recuperada, se Eva morreu, se a investigação acabou, por que Manuel volta correndo quando ouve falar de sons debaixo da cozinha? Emília ergueu o rosto. Porque talvez ele nunca tenha tido certeza de que recuperou tudo.
A frase encaixou todas as outras como uma última trava. Manuel não temia apenas que a cave fosse descoberta. Temia que ali embaixo ainda restasse alguma coisa de Eva, dos documentos ou da prova que nunca foi inteiramente recolhida. E se eu era a pessoa que voltara Boreels a abrir aquele acesso depois de 17 anos, então a casa talvez estivesse prestes a devolver exatamente a peça que faltava. Depois daquela frase de Emília, eu já não conseguia permanecer sentada. Levantei e comecei a andar entre a sala e a cozinha, não porque tivesse uma ação clara, mas porque minha cabeça deixara de funcionar como a de alguém que descobrira apenas o segredo de uma casa. Ela passava a funcionar como a de alguém muito perto de uma prova antiga, que gente demais acreditou ter desaparecido. Se Manuel voltar ali debaixo de chuva só para saber se eu ouvira sons na cozinha, se esconder a chave comprida, se Emília precisara ligar de um número descartável, se Eva tirara uma caixa dali e morrera antes de contar tudo, então todos os vivos em torno dessa história orbitavam o mesmo medo, de que ali embaixo ainda restasse alguma coisa capaz de derrubar 17 anos de silêncio. Eu preciso saber o que Eva disse por último sobre a caixa. Falei. Emília levantou o rosto. Não foi muito. Depois que escapou, ela estava com febre, sem dormir, alternando lucidez e delírio. Às vezes dizia que o que havia ali bastava para incendiar a rede inteira. Às vezes dizia que, se eu visse qualquer papel relacionado a crianças, devia queimar tudo e não deixar ninguém encontrar. Franzia a testa. A senhora chegou a ver? Ela balançou a cabeça. Não, eu nunca toquei na caixa. Ela trouxe apenas uma bolsa de pano velha e a manteve perto do corpo o tempo todo. Depois do acidente, a bolsa desapareceu. Entendi imediatamente o problema. Se Eva realmente tirou o material dali e o levou consigo, mas a bolsa sumiu depois da morte, então alguém a seguia ou chegou ao apartamento antes de todo mundo. A senhora tem certeza de que a caixa saiu desta casa? Perguntei. Emília hesitou. Tenho certeza de que Eva me disse que não deixou tudo aqui, mas nunca tive certeza de que conseguiu tirar tudo. A frase me travou. Não deixar tudo aqui significava que uma parte podia ter permanecido na cave, dentro da parede, sob o piso ou em outro esconderijo ainda intacto. Virei o rosto automaticamente para a cozinha. O alçapão, a escada, os tijolos, a caneca, tudo passou a parecer apenas a camada externa de uma estrutura muito maior. Eva disse onde a caixa estava? Perguntei. Emília assentiu de leve. No canto do fundo à esquerda, atrás de 2 fileiras de tijolos soltos. Mas ela também me disse outra coisa. A cave não tinha apenas um compartimento. Meu coração acelerou. Onde estava o outro? Ela não sabia com certeza. Só dizia que, depois de bater com uma caneca de metal nas paredes, ouviu um vazio atrás do fundo. Olhei imediatamente para a caneca, lascada lá embaixo. Então ela não era só resto de uso. Talvez fosse exatamente a ferramenta improvisada com que Eva testara os tijolos no escuro, tocando parede por parede até encontrar o som oco. A ideia me atravessou inteira. Uma mulher trancada por 12 dias, em febre, com medo, e mesmo assim lúcida o bastante para procurar brechas, cavar e arrancar alguma coisa de dentro da parede. Quanto mais eu imaginava, mais Eva deixava de ser apenas vítima. Ela tinha lutado ali dentro. Então por que a senhora não entrou antes de eu comprar a casa? Perguntei. Emília soltou um sorriso pequeno, exausto. Porque eu não tinha chave. E porque estou 17 anos mais velha.
Depois, pela primeira vez, usou meu nome. Eu acompanhei a venda. Vi você vindo conhecer a casa. Vi Manuel ainda olhando para tudo como quem teme que alguém pise na pedra errada. Eu sabia que, se uma pessoa nova se mudasse e começasse a ouvir sons debaixo da cozinha, ele voltaria. Eu não precisava entrar antes. Eu precisava que alguém dentro da casa o fizesse perder o ritmo. Eu a encarei. A frase não tinha crueldade aberta, mas tampouco era limpa. Em alguma medida, Emília me deixara entrar naquela casa como se eu fosse a peça capaz de forçar a fissura. Talvez ela não tivesse opção melhor. Talvez, se eu tivesse carregado isso por 17 anos, também fizesse o mesmo. Ainda assim, doeu perceber. A senhora me usou para abrir a fissura em Manuel, eu disse. Emília não negou, apenas me sustentou o olhar, cansada. Usei a última chance que ainda existia. Se você quiser me odiar por isso, tem o direito. Eu não respondi, porque a verdade é que eu não a odiava. Eu só começava a entender que todos os vivos em volta dessa história tinham sido deformados por ela de maneiras diferentes. Manuel endurecera em torno das chaves. Emília sobrevivera como voz clandestina no telefone. E eu, em menos de 2 dias naquela casa, já tinha deixado de pensar em vida nova, para pensar apenas no espaço debaixo da cozinha. Eu vou descer de novo, eu disse por fim. Preciso olhar o canto do fundo à esquerda. Emília assentiu, mas acrescentou imediatamente. Se encontrar os tijolos soltos, não enfie a mão. Eva dizia que havia pregos pequenos na parte de dentro. Virei-me para ela. Pregos? Para rasgar a mão de quem tentasse alcançar no escuro. A frase fez meu estômago se contrair. Aquele espaço não fora apenas escondido, fora armado. Um depósito comum não precisa de fileira de pregos oculta atrás de tijolos. Voltei para a cozinha. Emília me seguiu apenas até a entrada da sala, como se chegar mais perto do alçapão já lhe custasse demais. Levantei a tampa outra vez, a baforada fria subiu e eu desci com a lanterna. À luz do dia, a cave não era muito menos perturbadora. Lá embaixo, o espaço parecia ainda mais apertado, com um teto baixo e tijolo bruto por todos os lados. Apontei a luz para o canto do fundo à esquerda. De fato, havia uma área de tijolos levemente diferente, não mais nova, mas menos empoeirada do que o resto, como se um dia alguém os tivesse mexido e recolocado. Ajoelhei e fui tocando um por um com a ponta da chave de fenda. No terceiro tijolo da fileira inferior, o som mudou. Era mais oco, mais fino. Aproximei a lanterna e encontrei na junta um pequeno arranhão, uma marca antiga de alavanca. Eva realmente tinha chegado ali. Calcei melhor as luvas e comecei a forçar o tijolo. A argamassa velha cedeu aos poucos. Logo atrás, a luz pegou uma linha metálica horizontal, exatamente como Emília avisara. Não eram pregos grandes, mas pequenos espigões de aço suficientes para rasgar dedos apressados. Com extrema calma, fui dobrando cada um com a chave de fenda até abrir caminho. Demorei muito mais do que imaginei. O frio da cave não impedia que suor escorresse pelas minhas costas. Quando finalmente consegui afastar a fileira de metal e puxar o tijolo, não encontrei caixa alguma. Apenas um pequeno nicho, escuro, e, dentro dele, um embrulho comprido de pano encerado endurecido pelo tempo. Meu coração bateu tão forte que minhas mãos tremeram. Puxei o embrulho para fora com cuidado. Era leve demais para ser caixa, leve demais para conter caderno grosso. Sentei-me ali mesmo, no chão frio da cave, com o embrulho sobre os joelhos,
sem abri-lo ainda. Foi nesse momento que percebi uma coisa que eu não tinha notado antes. Na parede oposta à escada, sob uma película fina de poeira, havia letras muito apagadas, arranhadas no tijolo úmido. Aproximei a lanterna. Levei alguns segundos para conseguir ler. Quando li, sente o corpo inteiro gelar. Não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Não era uma frase para assustar. Era pior. Era registro. Confirmação. Eva tinha percebido ali dentro que a cave não terminava naquele único compartimento. Ela tinha deixado isso gravado na própria parede, da única forma que podia, para quem viesse depois. Levantei a luz e varri novamente as paredes ao meu redor. O espaço pareceu ficar mais estreito. Se havia outro compartimento escondido por trás daquele conjunto de paredes, então o embrulho na minha mão talvez fosse apenas um resto, apenas a camada mais externa daquilo que Manuel nunca conseguira recuperar. E, se isso era verdade, a cave ainda não tinha devolvido tudo. Depois da frase de Emília, eu já não conseguia ficar parada. Comecei a andar entre a sala e a cozinha, porque minha cabeça deixara de trabalhar como a de alguém que descobrira apenas o segredo de uma casa. Ela passava a trabalhar como a de alguém muito perto de uma prova antiga, que pessoas demais acreditavam estar perdida. Se Manuel voltara à casa só para saber se eu tinha ouvido o som, se escondera a chave, se Emília precisara me ligar de um número descartável, se Eva tirara uma caixa dali e morrera antes de falar tudo, então todos os vivos ao redor da história estavam presos ao mesmo medo de que, ali embaixo, ainda existisse alguma coisa suficiente para derrubar 17 anos de silêncio. Eu preciso saber o que Eva disse por último sobre a caixa. Falei. Emília levantou o rosto. Não muito. Depois de fugir, ela alternava febre e lucidez. Às vezes dizia que o que estava ali bastava para incendiar a rede inteira. Às vezes dizia que, se eu visse qualquer coisa ligada a crianças, devia queimar tudo e não deixar ninguém encontrar. Franzia a testa. A senhora viu? Ela balançou a cabeça. Não, eu nunca toquei na caixa. Ela trouxe só uma bolsa de pano velha e não deixava ninguém se aproximar. Quando veio o acidente, a bolsa desapareceu. Entendi imediatamente o peso disso. Se Eva saíra com o material da casa, mas a bolsa desaparecera depois da morte, então alguém a acompanhava ou chegou antes de todos ao apartamento. A senhora tem certeza de que a caixa saiu daqui? Perguntei. Emília hesitou. Tenho certeza de que ela me disse que não deixou tudo aqui, mas nunca soube se conseguiu tirar tudo. A frase me travou. Não deixar tudo aqui significava que uma parte ainda podia estar dentro da cave, atrás da parede, sob o piso ou em algum outro nicho ainda fechado. Olhei automaticamente para a cozinha. O alçapão, a escada, os tijolos, a caneca, tudo passou a parecer apenas a camada externa de uma estrutura mais complexa. Eva disse onde a caixa estava? Perguntei. Emília assentiu. No canto do fundo, à esquerda, atrás de 2 fileiras de tijolos soltos. Mas ela também me disse que a cave não tinha apenas um compartimento. Meu coração acelerou. Onde ficava o outro? Ela não sabia com certeza. Só disse que batia com a caneca nas paredes e ouvia um vazio atrás do fundo. Pensei imediatamente na caneca lascada. Então ela não era só resto. Era instrumento.
Eva tinha usado aquilo para mapear o espaço, parede por parede, no escuro. Quanto mais eu imaginava, mais ela deixava de ser apenas vítima. Ela tinha lutado dentro dali. Por que a senhora não entrou antes do eu comprar a casa? Perguntei. Emília sorriu sem humor. Porque eu não tinha chave. E porque estou 17 anos mais velha do que naquele tempo, Laura. Foi a primeira vez que usou meu nome. Eu acompanhei a venda. Vi você vindo conhecer a casa. Vi Manuel olhando para tudo como quem teme que alguém pise na pedra errada. Eu sabia que, se uma pessoa nova se mudasse e começasse a ouvir os sons, ele voltaria. Eu não precisava entrar antes. Precisava que alguém dentro da casa o fizesse perder o ritmo. Eu a encarei. Não havia maldade evidente nisso, mas também não havia inocência. Em alguma medida, Emília me deixara entrar naquela casa como a peça capaz de forçar a rachadura. Talvez não houvesse outro caminho. Talvez, se eu tivesse carregado aquilo por 17 anos, fizesse o mesmo. Ainda assim, doeu perceber. A senhora me usou para obrigar Manuel a errar, eu disse. Emília não negou. Usei a última chance que existia. Se você quiser me odiar por isso, tenho direito. Não respondi, porque a verdade é que eu não a odiava. Só começava a perceber que todos os vivos ao redor desse segredo tinham sido moldados por ele. Manuel endurecera em torno das chaves. Emília sobrevivera como voz clandestina. E eu, em menos de 2 dias naquela casa, já não pensava em recomeço. Pensava apenas no espaço debaixo da cozinha. Eu vou descer outra vez, falei por fim. Preciso olhar o canto do fundo à esquerda. Emília assentiu, mas acrescentou. Se encontrar tijolos soltos, não enfie a mão. Eva dizia que havia pequenos pregos do outro lado. Virei-me para ela. Pregos? Para rasgar a mão de quem tentasse alcançar sem saber. Aquilo me fez encolher por dentro. O lugar não fora apenas escondido, fora armado. Um depósito qualquer não precisa de pregos ocultos atrás de tijolos. Só um compartimento que alguém realmente quer proteger. Voltei para a cozinha. Emília me seguiu apenas até a entrada da sala. Como se aproximar mais do alçapão lhe custasse demais. Levantei a tampa outra vez, a lufada fria subiu e desci com a lanterna. À luz do dia, a cave não parecia menos ruim. O teto era baixo, o espaço apertado, o tijolo bruto mais opressivo. Mirei o canto do fundo à esquerda. Havia ali uma faixa de tijolos ligeiramente diferente do restante, não mais nova, mas com menos pó acumulado, como se tivesse sido tocada no passado e recolocada. Ajoelhei-me e fui batendo um a um com o cabo da chave de fenda. No terceiro tijolo de baixo, o som mudou, mais oco, mais fino. Aproximei a luz e vi na argamassa uma marca de alavanca muito antiga. Eva estivera ali. Calcei melhor as luvas e comecei a forçar o tijolo. A massa velha cedeu aos poucos. Logo atrás, a lanterna encontrou uma pequena fileira de hastes metálicas, exatamente como Emília advertira. Não eram pregos grandes, mas pinos curtos suficientes para rasgar dedos apressados. Com extrema calma, fui dobrando um por um com a chave de fenda até abrir passagem. Demorei muito. O suor escorria nas costas apesar do frio da cave. Quando finalmente consegui puxar o tijolo, não encontrei caixa nenhuma. Encontrei apenas um nicho escuro e, dentro dele, um embrulho comprido em tecido encerado, duro pelo tempo.
Meu coração bateu tão forte que minhas mãos tremeram. Puxei o embrulho para fora. Era leve demais para uma caixa, leve demais para um caderno grosso. Sentei-me ali mesmo, no chão da cave, com o embrulho sobre os joelhos, sem abri-lo ainda. Foi nesse momento que percebi outra coisa. Na parede oposta à escada, debaixo de uma película de poeira, havia letras muito apagadas, arranhadas no tijolo úmido. Aproximei a lanterna. Levei alguns segundos para conseguir ler. Quando li, senti meu corpo inteiro gelar. Não estou sozinha. Eu não estou sozinha. A frase não assustava no sentido comum. Era pior. Era registro, confirmação. Eva deixara aquilo marcado na parede para quem viesse depois. Ergui a lanterna e varri novamente as paredes. O espaço pareceu mais estreito. Se havia outro compartimento para além daquele, então o embrulho nas minhas mãos talvez fosse apenas um resto, a camada mais externa do que Manuel nunca conseguira recuperar. E, se isso era verdade, a cave ainda estava longe de ter devolvido tudo. Eu fiquei sentada na cave por algum tempo sem abrir imediatamente o embrulho de tecido encerado. Não porque imaginasse alguma coisa grotesca no sentido óbvio, mas porque, desde a frase arranhada na parede, eu já não conseguia olhar para aquele espaço como um único compartimento fechado. Ele tinha se tornado a camada externa de uma estrutura maior, construída para esconder não apenas Eva por 12 dias, mas talvez outro espaço, outro vestígio, outra parte inteira da operação que ela só conseguiu tocar antes de fugir. Olhei para o alto. Dali de baixo, eu só via um quadrado de luz vindo da cozinha, onde Emília esperava por mim, separada de mim, por poucos degraus e 17 anos de silêncio. A cave era fria, mas o frio mais forte não vinha dos tijolos nem do cimento. Vinha da pergunta que ganhava corpo depressa demais. Se Eva escreveu que não estava sozinha, quem mais estivera ali? Respirei fundo e comecei a abrir o embrulho. O tecido estava ressecado e duro, e precisei cortar a borda com um estilete. Dentro não havia caixa nem caderno inteiro, apenas 3 objetos embrulhados separadamente em papel castanho antigo. O primeiro era um pequeno rolo de filme, exatamente como Emília lembrava. O segundo era um envelope fino, sem nome por fora. O terceiro era um pedaço de tecido azul desbotado, arrancado da capa de alguma coisa maior, envolvendo uma chave minúscula de latão. Fiquei imóvel por alguns segundos, porque aquilo não parecia a grande massa de provas que eu imaginara. Logo depois entendi que o pior talvez estivesse justamente naquilo. Eram objetos escolhidos às pressas. O que se leva quando não se pode levar tudo? Abri primeiro o envelope. Havia dentro 2 cópias de certidões de nascimento. A primeira era de uma menina chamada Inês Matos, nascida 17 anos antes. Nome da mãe em branco. Nome do pai em branco. No canto, porém, em vez do padrão hospitalar comum, havia o código interno de uma instituição de acolhimento infantil. A segunda era de um menino chamado Tiago Pereira, registrado 8 meses antes, com o mesmo tipo de formulário, a mesma ausência de pai e mãe e o mesmo código de origem, variando apenas o número do processo. Fiquei olhando para aqueles nomes por tempo demais. Fundo infantil, dinheiro desviado, entrega de bens, certidões escondidas atrás de tijolos. Tudo se encaixava com uma nitidez nauseante. Já não era apenas uma história sobre uma mulher presa para ser silenciada. Era possivelmente uma engrenagem ligada a crianças que tinham a própria origem apagada
antes mesmo de poder falar. Subi com as certidões para mostrar a Emília. Bastou ela ver o selo para perder a cor. Era esse tipo de marca, disse baixinho. Eva me falou das certidões, mas nunca teve tempo de ler os nomes. Coloquei o rolo de filme e a chave minúscula sobre a mesa. A senhora sabe o que significa esse código? Emília balançou a cabeça. Não. Mas sei que Eva dizia que o dinheiro passando pelos fundos era só a camada visível. O resto usava as crianças como cortina. Eu entendi o que ela queria dizer sem que nenhuma de nós precisasse pronunciar. Não era mais possível fingir que aquilo tinha outra natureza. A cave podia não ter sido apenas um cárcere para Eva. Talvez tivesse sido parte de um circuito de retenção e passagem de crianças. Peguei a pequena chave de latão. Era completamente diferente das outras chaves da casa. Pequena demais para qualquer porta principal, mas com um recorte muito específico, do tipo usado em caixas antigas ou mecanismos de metal. Pode ser a chave da caixa que Eva tirou dali, eu disse. Emília olhou para ela e depois para a abertura da cave. Ou a chave do segundo compartimento. A frase me gelou. Sim, se o embrulho tinha sido escondido depois da fuga, a chave podia não abrir uma caixa que já desaparecera. Podia abrir outra parte da estrutura. Pensei imediatamente na frase da parede. Eu não estou sozinha. Se havia um segundo espaço atrás das paredes daquela cave, a chave podia ser o único acesso restante. Desci pela terceira vez, agora com uma lanterna mais forte. Desta vez, Emília avançou até a boca da cave, sem descer, mas perto o suficiente para me ver e me responder. Comecei a bater nas paredes com o cabo da chave de fenda, devagar, tentando reproduzir o método improvisado de Eva com a caneca. Na parede do fundo, logo abaixo da frase arranhada, o som mudou levemente à direita, mais baixo, menos maciço. Ajoelhei-me. Havia ali um tijolo discretamente mais escuro e, na linha fina de argamassa sob ele, um furo minúsculo, pequeno demais para ser notado sem o ângulo certo. Meu coração acelerou. Aproximei a chave de latão. O encaixe era quase perfeito. Laura! Chamou Emília de cima, com a voz rouca. Se abrir, não fique na frente da parede. Obedeci sem pensar. Inclinei o corpo para a minha esquerda, inseri a chave e girei com cuidado. No começo, nada aconteceu. Depois ouvi um ruído metálico curtíssimo dentro da alvenaria e uma porção da base cedeu alguns milímetros. Recuai no mesmo instante. Não foi uma abertura teatral, só uma parte da parede baixa, soltando a trava. Forcei com as mãos. A estrutura deslizou lateralmente por um trilho invisível sob anos de pó. Atrás dela não havia uma sala grande. Havia um nicho estreito, comprido o bastante para uma cama pequena. E o que estava lá dentro me impediu de respirar normalmente. Uma cama de ferro baixa, um cobertor infantil quase desfeito, um urso de pelúcia sem um olho. E na parede oposta, na altura da mão de uma criança de 6 ou 7 anos, dezenas de marcas verticais agrupadas em conjuntos de 5, como quem contava dias. Eu não escutava mais Emília me chamar. Fiquei parada diante daquele nicho, com a luz tremendo na mão. A frase que Eva deixou na parede agora tinha outro peso. Eu não estou sozinha não era figura de linguagem. Ela sabia que uma criança estivera ali, ou a ouvira, ou lera os sinais da presença dela enquanto estava presa no espaço principal. E tudo o que havia de pior, sugerido pelas certidões,
agora tinha forma concreta diante de mim. O cobertor, o urso, os riscos contados na parede. Alguém mantivera uma criança escondida naquele compartimento por tempo suficiente para ela registrar a passagem dos dias.